Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e desta vez é para o terceiro simulado de geografia do concurso do IBGE de 2026 que eu trago aqui para vocês, né? Que esse simulado é tanto para os cargos de APM quanto de SCQ e estou gravando hoje, né, dia 28 de janeiro de 2026. A prova é dia 1º de março, né? Então temos aí cerca de um mês, né, até a prova, aproximadamente. Um mês que ainda dá para estudar bastante coisa e revisar, né? Então vamos começar o terceiro simulado de geografia. E caso vocês queiram que eu traga outros simulados, principalmente raciocínio lógico, eu posso trazer, é só vocês deixar aí nos comentários. Mas vamos lá. Primeira questão, né? Uma questão de transição demográfica, com os dados de 1920 a 2010. Aí tem os dados, né, de os anos e a taxa anual do crescimento e, consequentemente, o crescimento natural. A questão pede o seguinte: a leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a dinâmica demográfica brasileira permitem afirmar que, letra A, entre as décadas de 1960 e 1980, o processo de urbanização e ampliação dos sistemas de comunicação em massa contribuíram para o início de uma nova fase de transição demográfica. Letra B. Por volta da década de 1960, a taxa de natalidade acompanhou o ritmo de queda da taxa de mortalidade devido à implementação de políticas públicas de caráter natalista. Letra C. Entre a década de 40 e 80, o crescimento natural apresentou oscilações, o que confirmava a dificuldade de se iniciar o processo de transição demográfica. Letra D. Desde as décadas finais do século XX, foram observados dois processos concomitantes: a explosão demográfica acelerada e o incremento do processo de urbanização. E letra E. A partir do final do século XX, o crescimento natural da população tornou-se mais acelerado, dando início à fase final da transição demográfica. Então aí, né, temos uma questão que eu julgo dificuldade média para fácil e acho que já deu para todo mundo pensar, né, e tentar responder. Então vamos para a resposta correta. E a resposta correta é a letra A. Entre as décadas de 1960 e 80, o processo de urbanização e ampliação dos sistemas de comunicação em massa contribuíram para o início de uma nova fase de transição demográfica. E isso ocorreu por quê? É nesse período, né, que a urbanização, aqui ó, de 60 a 80, nessa fase aqui que começa a declinar, né? E realmente é só a partir da década de 50 que a gente se torna um país mais urbano do que rural, né? E esse processo de aceleração, de migração, né, de êxodo rural da população urbana continua nas décadas de 60 a 80 bem forte, né? E a ampliação do sistema de comunicação em massa contribuiu para o início de uma nova fase da transição demográfica. É a popularização da TV, né? Tem até artigos e pesquisas científicas que mostram, né, que a TV contribuiu para a diminuição da taxa de natalidade e, consequentemente, para uma nova fase da transição demográfica. Temos aí uma segunda questão. Em 1998, o Brasil foi um dos países pioneiros a adaptar e calcular o IDH subnacional para todos os municípios brasileiros, com dados do Censo Demográfico, criando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Um dos pontos positivos de DHM é o fato de ele, letra A, ter se tornado uma medida nacional para estabelecer as condições de vida dos brasileiros, embora seja obtida após as divulgações dos dados do IDH mundial fornecido pela ONU. Letra B, popularizar o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas e não na visão de que o desenvolvimento se limita ao crescimento econômico e ao PIB. Letra C, refletir os avanços socioeconômicos da população, fato que indica a persistente redução das diferenças regionais observadas no país há décadas. Letra D. Levar em conta duas das principais dimensões da vida humana, a saúde e a educação, embora estes dois elementos não sejam comparáveis entre as regiões brasileiras. E letra E. Destacar com nitidez as diferenças de condições socioeconômicas e culturais entre a população urbana
daquelas encontradas na população rural. Essa questão também, que eu julgo de médio para fácil, e aí vocês já sabem a resposta. Já deu tempo de responder, né? Quem ainda não respondeu, dá um pause e responde. Porque agora a gente vai para a resolução, né? Qual era o gabarito dessa questão? Era a letra B. Um dos pontos positivos do IDHM é o fato de ele popularizar o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas e não na visão de que o desenvolvimento se limita ao crescimento econômico e ao PIB. Porque essa é a diferença, né? O IDH e, consequentemente, o IDHM a nível municipal, ele se baseia em 3 óticas: educação, renda e saúde. E, por abranger outros aspectos, né, além dos econômicos, como educação e saúde, ele tem essa diferença, não focar só no PIB, no PIB per capita. Ele quer ver outros aspectos, né? Porque, segundo a literatura, essa é a principal diferença entre crescimento econômico, que é só o fato do PIB per capita aumentar, e o desenvolvimento, né? Que o desenvolvimento econômico é ver se a vida das pessoas também melhorou, né? A letra A estava errada porque os dados não são obtidos através do IDH mundial fornecido pela ONU, mas sim são dados que a gente tem do próprio IBGE. Aí a letra C estava errada por dizer que a persistência na redução das desigualdades regionais observada no país há décadas. Não é há décadas, né? Meio que dos anos 2000 para cá. Já faz 2 décadas, né? Mas não são 3, 4 décadas. A letra D. Levar em conta 2 das principais dimensões da vida humana. Saúde e educação. Então não são só 2, né? Saúde, educação e renda. E dizer que não é comparável. Claro que é comparável com as outras regiões. E letra E, destacar com nitidez as diferenças das condições socioeconômicas e culturais entre a população urbana e a rural. Não é essa a finalidade em um dos pontos positivos do IDHM. Então vamos para a terceira questão agora. Mais uma sobre IDH, nessa questão de IDHM. Observe os gráficos que representam a distribuição das unidades de desenvolvimento humano, UDHs, segundo as faixas dos índices de desenvolvimento humano municipal, IDHM, entre o período de 2000 e 2010 para a região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. A questão que eu saber é o seguinte: a análise do gráfico e a comparação entre o período de 2000 e 2010 permite afirmar que é para fazer uma análise, né? Porque o gráfico mostra aqui as UDHs e o percentual delas de IDHM, né? 2000 tinha muitas que eram muito baixas e baixo. E em 2010 essa situação já mudou, né? Já aumenta bastante o percentual de muito alto, alto e principalmente médio, né? Muito alto e médio aumentou bastante, sumiu muito baixo. E o baixo ficou um percentual pequeno. Já deu tempo aí de vocês lerem as alternativas, né? Quem não conseguiu ainda ler e responder, dá um pause, porque agora eu vou mostrar, e tenta responder, né? Porque agora eu vou mostrar o gabarito. E o gabarito da questão é a letra B. No período estudado, há uma concentração das UDHs nas faixas mais elevadas do IDHM, com uma redução das UDHs que trazem os índices mais baixos. E é justamente o que eu disse a vocês, né? Houve uma grande... Sumiu o IDHM muito baixo e houve uma redução considerável do IDHM considerado baixo, né? Em compensação, aumentou bastante o médio e o alto, e até o muito alto teve um aumento considerável, de 8% para 17%. Né? Então vamos para a próxima questão. Observe os conceitos. Conceito 1. Estabelecem sobre áreas urbanizadas, causando elevação de temperatura e desconforto térmico. 2. Responsáveis pelo agravamento da poluição atmosférica em virtude do papel de bloqueio que exercem. 3. Levam ao colapso a rede de escoamento, produzindo extravasamento e danos em áreas extensas. Aí apresentou 3 conceitos, né? E diz o seguinte: os conceitos apresentados nos itens 1, 2 e 3 representam sequencialmente. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Questão mais de geografia física, né? Eu já dei um tempo, caso vocês ainda não conseguiram ler e responder, pensar direito, dá uma pausa e responde, porque agora vem o gabarito e a explicação. O gabarito é a letra E. Ilhas de calor, inversão térmica e enchentes urbanas. Então vamos lá, né?
Conceito 1. Estabelecem sobre áreas urbanizadas, causando elevação de temperatura e desconforto térmico. É a ilha de calor, né? Presente em lugares urbanos, que é muito concreto, prédios elevadíssimos. Então só podia ser, daí já por identificar que era ilha de calor, só poderia ser e A, né? E A. Aí vem o conceito 2, né? Responsáveis pelo agravamento da poluição atmosférica em virtude do papel de bloqueio que exerce. É a inversão térmica, né? Que por inverter aquela ordem de ar quente e ar frio, ao agravamento da poluição, né? Que fica bloqueando o escoamento dessa poluição. Então aí já matava, que era a letra E, né? E a 3. Levam ao colapso a rede de escoamento, produzindo extravasamento e danos em áreas extensas. Enchentes urbanas, né? Que quando chove bastante, a rede de escoamento, a rede que leva aquela água em excesso, né? Não dá conta e acaba havendo enchentes de avenidas, ruas e outros danos, né? À população. Então essa era a letra E. Próxima questão. A história econômica do Brasil foi marcada por ciclos econômicos, ou seja, uma sucessão de grandes produções que formaram, cada uma por certo tempo, o essencial das exportações do país. Qualquer que seja a interpretação dada, deve ser essa sucessão a formação do arquipélago brasileiro, porque cada um desses ciclos afetou uma diferente região do país, como por exemplo. É uma questão, né? Uma questão mais de história econômica, que mexe um pouco com geografia econômica. Eu acredito que essa não cai no concurso do IBGE, né? Mas é uma questão fácil. Acho que todo mundo assim que viu essa questão na escola consegue responder, né? Então vamos ao gabarito. O gabarito é a letra C. O açúcar no atual Nordeste tem um ciclo do açúcar, né? Depois que os portugueses fazem o extrativismo do pau-brasil, introduzem a produção do açúcar aqui, né? Açúcar esse que eles exploravam na Ilha da Madeira e no Cabo Verde, e dá muito certo, né? Na região que hoje do litoral nordestino, zona da mata, especificamente ali Pernambuco, Alagoas, e também no como é? Na capitania de São Vicente, né? Depois do ciclo do ouro em Minas Gerais, né? Ali mais pelo início do século XVIII, nós vemos que teve o ciclo do ouro sendo explorado na região das Minas Gerais. Depois veio o café no atual Sudeste, né? O café mais na época do Império teve uma grande importância até ali, digamos que a década de 50, né? Do século XX. Então do Império mais ou menos até um pouco antes da ditadura militar, né? O café foi o principal produto exportado pelo Brasil e era produzido na região Sudeste, ali São Paulo, Minas, Rio. E a borracha da Amazônia, né? O ciclo da borracha no final do século XIX, começo do século XX, até mais ou menos 1910, tem a Belle Époque, né? Nos trópicos, no Brasil ali, nas cidades de Belém e de Manaus, houve uma grande produção de borracha. Então, a resposta só tem como ser letra C. As outras não fazem muito sentido. Próxima questão. Observe a figura que representa o uso mundial de água por três setores entre 1940 a 2000. Aí tem um gráfico, né, indicando os anos, o volume de água em 1.000 km³ por ano. E a questão pede o seguinte: os totais indicados com a letra A, B e C representam, respectivamente, os consumos de água mundial pelos setores. Então, ele quer que a gente destrinche, né? Quais são os setores A, B e C? Ou seja, os setores que, em ordem decrescente, né, demandam o maior volume de água que é consumido no mundo, né? Quais são os setores? Então, o que é que vocês acham aí? Já responderam? Eu vou soltar o gabarito, né? O gabarito agora e a explicação. E a correta dessa era letra B. A agricultura, né? A agricultura é a grande demandante de água, né? O agronegócio demanda
gigantescos volumes de água. Muito maior, né? Do que o industrial B e o urbano C. Somasse, né, os agregados de B e C ainda não dava A. A agricultura é um grande demandante de água. Não tinha como ser as outras alternativas que tem silvicultura, têxtil, plasticultura, até na letra E, então nada a ver. Essa é uma questão boa, né? Porque se houver uma pergunta relativa à hidrografia, à demanda de água, vocês saberem, né? Que a agricultura, o agronegócio é o principal demandante de água. Tanto no mundo quanto no Brasil, os volumes que eles utilizam são gigantescos. Vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão interessante de demografia. Observe os gráficos da população total, urbana e rural, em milhões de habitantes do Brasil entre os anos de 1950 e 2010. Aí tem, né, os gráficos A, B e C e as informações de população total e destrinchada em urbana e rural, né? Aí a questão pede o seguinte: baseando-se nos totais absolutos representados no eixo das ordenadas, que é o eixo X, né? Esse aqui, para quem não sabe ou não se recorda, né? Ordenada é esse aqui. Eixo X de abscissa é o eixo Y, esse aqui. Mas a questão fala esse aqui, né? E na evolução temporal da população rural e urbana, é correto apontar que os gráficos A, B e C representam respectivamente as regiões brasileiras. Então eles querem saber, né? Quais são as regiões no caso, né? E eita, eu me enganei aqui, né? A abscissa. Deixa eu ver se eu me enganei realmente. Não. Eu me enganei realmente, né? No eixo X é o temporal e no eixo A, que é a informação sobre a população total. Eu disse o inverso a vocês, eu realmente me enganei. Mas agora vamos a pensar, né? A resposta. Não sei se vocês já conseguiram responder. É assim, ao vivo é assim, né? Às vezes se confunde, pensa e volta atrás. Mas enfim, né? Eixo X está a evolução temporal, eixo Y, os milhões de habitantes, né? Mas e aí? Vocês já conseguiram responder? Essa é uma questão não tão fácil, né? Eu particularmente julgo de médio para difícil. Então agora eu vou soltar o gabarito. E o gabarito da questão é a letra D. Sudeste, Nordeste e Sul. Por que dava para reconhecer a A como Sudeste? Porque, ó, Sudeste é a que tem a maior população, tanto já na década de 50 como hoje em dia, e o percentual concentrado na população urbana é muito alto, né? Então só podia ser Sudeste. Maior população, grande população urbana. Aí o B, Nordeste, porque Nordeste a população já era alta, né? Quase 20 milhões em 1950, um pouquinho só atrás do Sudeste. E até hoje, ó, mais de 50 milhões em 2010, né? Então é a segunda região mais populosa, é possível identificar o Nordeste. Tem uma população urbana relevante, mas ainda tem uma população rural considerável, né? Então era mais por ser a segunda região mais populosa que era possível reconhecer. Era o Nordeste. Agora a dificuldade vinha aqui, né? Mas nascer. Reconhecer que era a região sul. E era possível reconhecer que era a região sul através da população atual. Porque, ó, 2010 já tinha mais de 25 milhões. Não está atualizado para o censo de 2022 essa questão, né? Mas se vocês olharem o censo de 2022, as regiões Norte e Centro-Oeste ainda nem atingiram a marca de 20 milhões de habitantes. Então não tinha como ser a letra E, né? Que diz que é Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Não tinha como. Então só podia ser a região Sul aqui, né? Então por isso que é esse o gabarito, letra D. E aqui é a última questão, né? A última questão. A drenagem superficial é composta por duas nervuras hidrográficas apenas totalmente entregadas durante a estação chuvosa. Na estação seca, o lençol d'água subterrâneo alimenta permanentemente a correnteza
independentemente das estações. Daí a perenidade dos grandes, médios e pequenos rios da região. Aí o texto apresenta características da rede hidrográfica presente no domínio morfoclimático. Aí diz os diferentes domínios, né? Caatinga, Cerrado, Amazônico, das pradarias, dos mares e morros. E quais vocês acham que é? Dê um tempinho, pausa, pense e responde, porque agora eu vou divulgar qual é a resposta. A resposta é a letra B, do Cerrado. E como identificar que era do Cerrado? Ó, ele diz que os rios grandes, pequenos e médios são perenes. Daí já não podia ser Caatinga, né? Porque a Caatinga tem muito rio intermitente, né? Que é tipo rio temporário. Aí diz o quê? Diz que tem estação seca e chuvosa. Isso é característico do clima tropical, né? Que é da região do Cerrado. Então daí já dava para matar, que era a letra B, Cerrado. E essa foi a última questão, né? Vocês têm que ficar atento a palavras-chave, né? Para conseguir identificar. Como aqui, ó, dizer que os rios são perene, estação seca e chuvosa. Isso é tudo questão que, por palavra-chave, vocês conseguem identificar e dizer qual é a questão. Então eu espero que tenha gostado, que tenha ajudado esse simulado. Se vocês quiserem que eu traga outros simulados, principalmente de raciocínio lógico, acho que de geografia já é o terceiro, né? Já está com quantidade razoável, então seria mais interessante trazer outros de raciocínio lógico, ou informática, até da legislação, né, que o IBGE vai cobrar na prova. Mas eu espero que esse simulado, mais uma vez, possa ajudar vocês a estudarem. Porque, como eu disse, ainda falta hoje é dia 28 de janeiro. Então ainda temos mais ou menos um mês. Dá para estudar bastante coisa. Ali nas últimas 2 semanas eu recomendo mais que vocês deixem para revisão, né? Porque muita coisa que se estudou no começo se esquece. Então, no carnaval, espero que vocês estejam estudando, revisando. Se não der para revisar nas 2 últimas, pelo menos a última. Na última semana não dá não para ver nada de novo. Tirem para revisar, né? Na última semana, pelo menos na última semana. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e um abraço até o próximo vídeo.